Gravando live 16. É isso? É 16 ou é 15? Live 16. Abrindo aqui o Instagram. Live, colocar o título. Irregularidade menstrual na SOP. Iniciando aqui a live. Hello, people. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tive um pequeno atraso aqui, mas tudo sob controle. Consegui organizar, otimizar ao máximo aqui o meu estúdio. Então, foram alguns percalços, porque sempre tem que ter, meu povo. Se não tiver perrengue, não sei. Mas tudo bem, tá tudo certo aqui, tá gravando, tá tudo certo. E aí, como vocês estão? Tudo certo? O áudio tá baixo? Espera aí. E agora, melhorou? Ixi, misericórdia. Ah, eu sei o que é. Sei o que é. Agora, melhorou? Acho que agora vai melhorar. Tava encostando lá no microfone aqui, o meu suporte. Estão me ouvindo bem agora? Esperar responder. Beleza. Descobri o que é. Eu tava encostando aqui o meu suportezinho no fone. Bom, pessoal, vou começar a falar hoje, dando continuidade, né, ao que a gente estava falando sobre ciclo menstrual, sobre uso do anticoncepcional. Live passada eu falei muito sobre o uso do anticoncepcional, quais eram os prejuízos. E se você é novo aqui, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Juliana, eu sou nutricionista e eu tenho ênfase no cuidado da mulher com síndrome do ovário policístico, né, a famosa SOP. A SOP é uma doença endócrino-metabólica que atinge aí até 14% da população feminina em idade fértil. Então é muita gente e é por isso que eu me proponho a falar sobre esse assunto de extrema relevância para a saúde feminina, tá bom? Então, para a gente entender o que seria um ciclo menstrual irregular, que é um dos critérios de diagnóstico para a SOP, tá? É a gente pensar o que é um ciclo menstrual regular. Então vamos lá, começar do começo, do princípio de tudo. Por que menstruamos? Por que menstruamos? Qual é o grande objetivo, qual é a grande função fisiológica da menstruação? A função natural e mais natural, né, da menstruação, né, de todo o ciclo menstrual, que não é só a menstruação é só a finalização do ciclo, né, o fechamento do ciclo, porque na verdade nós temos 28 dias aí, em média, que a mulher repete isso todos os meses, né, se ela for uma mulher saudável. Então o grande objetivo desse ciclo menstrual é de gerar, formar e abrigar o bebê. Então, nós nos preparamos todos os meses para ter ali a fecundação e receber o bebezinho e esse bebê ele conseguir se implantar de uma forma segura para que não tenha os abortos, né? Então, todo o ciclo menstrual, ele colabora e corrobora para que haja uma gestação saudável, uma gestação que vá até o fim, tá bom? Então esse é o grande objetivo, na verdade é o grande milagre da vida, né, que é a gente ter essa capacidade de gerar, de abrigar, de alimentar um bebê dentro da nossa barriga por 9 meses. Então você fica ali 28 dias trabalhando, amadurecendo, todos os hormônios ali vão trabalhando em prol desse objetivo final, que é ter o bebezinho ali. Eita, minha máquina começou a fazer zoada ali, mas vai dar certo. Então, o que é considerado um ciclo menstrual irregular? Algumas pacientes minhas chegaram, né, a relatar: eu já tô com 35 dias que a menstruação não desce. O que está acontecendo? Será que estou tendo algum tipo de atraso menstrual? Bom, segundo o novo regimento aí da medicina, né, o ciclo menstrual ele pode ser considerado de 21 até 38 dias como regular.
O que exceder disso é que ele vai ser considerado um ciclo irregular ou um ciclo anormal, fora do padrão, tá certo? Então eu tenho até 38 dias para você entender se esse ciclo é regular ou não, ok? Outra coisa que a gente precisa perceber é quantos dias você vai ficar menstruada, quantos dias você vai ficar sangrando, né? Quantos dias a gente fica ali, é possível, é normal, o que não é. Então, até 8 dias é considerado que esse sangramento é dentro do normal. Fora disso, vai ser o sangramento uterino anormal. E aí, a partir do 9º dia, se você continuar sangrando, você precisa procurar um especialista, um ginecologista, que vai aí talvez ter que conduzir de forma medicamentosa para parar esse sangramento e investigar o que é, né? Porque o sangramento ele existe e ele é necessário que ele ocorra, e eu vou já explicar o porquê que ele acontece, mas ele tem um limite. Então essa é a faixa de normalidade. O período vai de 21 a 38 dias no máximo. Excedeu disso é um ciclo irregular, ou seja, você vai passar mais de 40 dias sem menstruar. Aí sim configura um ciclo irregular. E até 8 dias também de sangramento é considerado regular. Muitas mulheres reclamam, mas são muitos dias. A síndrome do ovário policístico muitas vezes aumenta ali o fluxo menstrual. Muitas mulheres acham que estão até tendo hemorragia. E aí o que elas fazem? Eu vou tomar um anticoncepcional porque é o mais seguro para mim, que eu não quero sangrar tanto. A primeira coisa que a gente precisa pensar, por que essa mulher está sangrando demais, está passando ali o volume, né, de sangue que vai no absorvente, ela tem que trocar várias vezes ao longo do dia, muitas vezes precisa usar um absorvente noturno ao longo do dia. Então, quando esse fluxo é muito aumentado, a primeira coisa que a gente tem que pensar é numa alimentação inflamatória. Muitas vezes essa mulher faz o consumo de muito açúcar, muitos alimentos industrializados, muita farinha branca, né? Muita farinha refinada. Então isso gera um quadro de inflamação geral nessa mulher e ela acaba sangrando mais do que o que deveria. Por quê? Porque nós dependemos de toda uma fisiologia que esteja em equilíbrio para que eu consiga manter o meu ciclo menstrual ali de forma saudável, né? Não adianta só menstruar todo mês, mas aquilo te trazer muito desconforto, trazer muito sangramento. Então, todas essas questões também trazem transtornos para a mulher, porque a TPM em si, né, que afeta tantas mulheres, ela traz ali um transtorno emocional, né, social. Muitas vezes ficam limitadas, não conseguem trabalhar direito porque está sangrando demais. Então, é preciso observar a alimentação dessa mulher, é preciso entender que o seu corpo ele não age sozinho, né? Você é global, né? Você é uma pessoa que precisa sim tá com a cabeça boa, tá com a alimentação boa, não tá sedentária, porque tudo isso influencia diretamente no seu ciclo menstrual. E aí outro ponto que eu já quero entrar aqui, já que eu deixei esse gancho aí, eu quero entrar nessa questão. Quando a menina menstrua pela primeira vez, ali os 3 primeiros anos, é muito normal que ela tenha uma irregularidade menstrual. Ou seja, ela vai menstruar um mês, aí passa 2 meses sem menstruar, e aí menstrua de novo, ela fica estressada, ela fica cansada, ou ela fez uma atividade física extra que ela não estava acostumada a fazer, a menstruação suspende. Por que que isso acontece? Por que que fatores ambientais são tão relevantes ali na suspensão, né, na supressão dessa menstruação? O que acontece, gente, é porque o nosso ciclo menstrual, ele se inicia na nossa hipófise, que é uma glândula aqui dentro do cérebro, que libera hormônios que vão controlar todo o nosso metabolismo, inclusive esse eixo com o ovário, que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Vocês não precisam decorar isso nem saber tecnicamente, mas só precisa entender que como eu tenho estímulos hormonais vindo aqui do meu eixo cerebral, esses hormônios eles podem facilmente estarem em desequilíbrio se eu tenho um aumento, por exemplo, de cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu tenho ali uma quantidade, ou cansei demais, né? Fiz um exercício ali que não estou acostumada a fazer, o que a gente chama de exercício extenuante. E aí, por conta desse estímulo neurológico, o cérebro entendeu que teve algum tipo de estresse. Esse estresse vai lá na hipófise e descontrola esse ciclo menstrual. Então, em qualquer fase da vida, se a mulher tiver algum tipo de ataque estressor fora no seu ambiente,
como já falei, né, um estresse, um susto, se emocionou, ficou triste com alguma coisa, sei lá, perdeu alguém, né, alguma situação de estresse, ou fez uma caminhada, foi fazer uma trilha, fez uma caminhada que não está acostumada a fazer. Então, tudo isso, gente, pode alterar a nossa menstruação. Olha como isso é sensível, olha como nós somos sensíveis a mudanças externas. Por quê? Porque tudo começa numa glândulazinha lá na cabeça que vai liberar substâncias químicas, que são os hormônios, que participam diretamente da nossa ovulação. Boa tarde, Fabi, seja bem-vinda, todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos, tá bom? Então vamos lá, o que acontece, gente? Existem 2 hormônios muito importantes que são liberados por essa glândulazinha que eu acabei de falar, pela hipófise, que é o FSH e o LH. O FSH, pelo nome a gente fala, ele é o folículo estimulante. Ele é responsável por amadurecer o seu folículo. Todos nós temos os nossos folículos, né, que são os ovários imaturos. Imagine que são os óvulos lá dentro do ovário, mas eles ainda estão imaturos. O FSH é o hormônio que, liberado pela hipófise, vai fazer você amadurecer os seus ovários até o ponto dele chegar a ser expelido, né, por aquela caixinha, uma caixinha se rompe, o óvulo sai e você ovula. E aí o hormônio responsável, que também é liberado pela hipófise, é o LH. Então eu tenho 2 hormônios importantes, o FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que é aquele que vai fazer a ovulação acontecer, vai fazer a bolinha ali explodir. Quando isso ocorre, gente, quando eu tenho esse mecanismo fisiológico, você vai fazer o quê? Você vai ovular, o seu endométrio vai ficar mais espesso, né? O seu útero vai criar uma camada ali de sangue que vai preparar a caminha do bebê. E aí você vai deixar a progesterona lá em cima, né, que é o hormônio que vai garantir que o neném, que quando se implantar lá, ele vai se manter fixo na parede do seu útero e você não vai perder esse bebê. Então olha como eu tenho todo um ajuste hormonal, inclusive eu até trouxe aqui, deixa eu ver se eu... tá aqui. Ih, não vai ficar bom não, essa foto é muito grande. Mas ó, eu consigo mostrar pra vocês aqui o que eu queria falar, que é sobre... Vocês estão vendo essa parte aqui, rosinha embaixo, onde está ficando cada vez mais largo, ó, tá vendo? Tem até sangue saindo aqui. Isso aqui é o endométrio sendo formado, ou seja, a camada do útero lá, que vai se espessando, vai ficando mais larga ao longo do ciclo menstrual, depois que você ovula, para preparar o seu útero e receber o bebê e esse bebê ficar lá dentro, tá bom? E aí, nesse momento, gente, eu vou parar aqui que a imagem não ficou boa, não. E aí, nesse momento, gente, você tem o quê? Temos que perceber que na mulher com síndrome do ovário policístico, eu tenho o quê? Um aumento no LH, ou seja, eu tenho muito LH, né? Eu tô ali formando, tentando ovular, né? Tentando fazer com que esse folículo ali, que tá cheio de óvulos, né, para serem liberados, eu tenho um aumento no FSH e uma diminuição no LH. E aí eu tenho muitos folículos estimulados, porém poucos expelidos. Aí o que acontece? A mulher fica com o ovário cheio de pólipos. Então vamos lá. 2 hormônios importantes, FSH e LH. O FSH é o folículo estimulante. Então tá lá em cima, ó, a quantidade de folículo estimulante. O ovário vai começar a formar os meus óvulos lá, a preparar esse ovário. Só que eu não tenho tanto LH para expelir, para fazer a bolinha estourar. O que vai acontecer? Essa mulher vai ficar com o ovário cheio de pólipos, que é uma das características, dos critérios para que essa mulher seja considerada com a síndrome do ovário policístico. Quando isso ocorre, automaticamente eu tenho uma dificuldade de produção de estrogênio e de progesterona, que são os hormônios que vão manter o ciclo acontecendo, né? Eu preciso manter esse estrógeno e progesterona diminuindo ao longo do meu ciclo, para que você continue ovulando, e você assim consiga fecundar um bebê, porque como você não fecundou, aquele endométrio lá vai descamar, né? E você vai recomeçar o ciclo. Quando isso não ocorre, quando não tem fecundação, e quando você tem um aumento dos cistos lá incrustados no seu ovário,
o estrógeno e a progesterona não são mais produzidos, eles são bloqueados e eu começo a aumentar a quantidade de hormônios masculinos. Eu não vou explicar essa questão fisiológica porque é um pouco difícil, né? Mas eu preciso da molécula de colesterol, o LDL. Por isso que a gente não pode ficar extremamente magra. A mulher, quando tem anorexia, né, ela baixa o percentual de gordura dela, emagrece, não tem nada de colesterol. A primeira coisa que acontece é a mulher para de menstruar. Porque eu preciso desse LDL na quantidade certa para formar os hormônios. Então, eu pego essa molécula de colesterol, vai ser formada em hormônios masculinos, e dos hormônios masculinos eles vão ser esterificados e serem formados o estrogênio e a progesterona. Então, isso é que garante você ter a formação ali dos hormônios femininos. O que acontece é que quando eu tenho esse ovário cheio de pólipos, eu não consigo mais fechar esse ciclo, eu paro no meio e eu começo a aumentar o que é a minha produção de hormônios masculinos. E aí isso vai trazer algumas características que são muito típicas, muito características na mulher com a síndrome do ovário policístico, que é o hirsutismo, o aumento de pelos em regiões onde a mulher geralmente não tem, aqui, né, o queixo, aqui, axila, na barriga, na linha ali média da barriga. Então a mulher, ela, por esse aumento dos hormônios masculinos, né, porque não fechei o ciclo certinho, não teve quantidade de LH e de FSH na quantidade correta, aí essa mulher passa a ter o aumento dos hormônios masculinos. Existe essa teoria, né, que chama estereogênese, onde há um bloqueio na formação dos hormônios femininos, e aí eu aumento os hormônios masculinos. Existe também uma teoria que a gente pode admitir, né, que ela é bem aceita na comunidade médica, que é o aumento do colesterol, o aumento do tecido adiposo visceral, ou seja, aquela gordura da barriga, provoca um aumento de triglicerídeos, e esses triglicerídeos vão também atrapalhar essa função e vai retroalimentar o sistema. Então eu vou aumentar mais ainda a produção de hormônios masculinos. A outra teoria também aceita é do aumento da insulina no sangue. A mulher come muito carboidrato, aumenta a insulina no sangue e não tem uma boa assimilação da glicose. O que vai acontecer? Eu vou aumentar a insulina, essa insulina vai lá dentro do meu ovário e bloqueia a ação dos estrogênios, aumentando a produção dos androgênios, que são os hormônios masculinos. Então, por conta desse desequilíbrio, desse desajuste hormonal, eu tenho o quê? Um ciclo menstrual irregular. A mulher com síndrome do ovário policístico, 90% dos casos, ela apresenta um ciclo menstrual irregular. Porém, nem todas as meninas que têm SOP ficam sem menstruar. Por quê? Porque eu preciso de 3 critérios para fechar o diagnóstico da SOP. Menstruação irregular, aumento dos hormônios masculinos e o cisto dos ovários. Então, segundo Rotterdam, eu tenho 3 critérios. Porém, se a mulher tiver apenas 2 deles, eu posso considerá-la com síndrome do ovário policístico. Então, essa mulher pode ter ciclo menstrual irregular e hiperandrogenismo e não ter cisto no ovário. Ou ela pode ter cisto no ovário, hiperandrogenismo, aumento dos hormônios masculinos, e não ter o ciclo menstrual irregular. Entenderam? Então, as combinações, né, variam, então são 4 perfis de mulher com SOP. Então, considerando isso, a menstruação irregular não necessariamente vai determinar que você tenha ou não a síndrome do ovário policístico. Porém, é muito importante que você entenda o quê? Bom, minha menstruação não tá legal, não tá descendo todo mês. Ou sinto muita dor, ou sangro demais, ou tem mês que vem pouco, tem mês que vem muito. Alguma coisa tá errada. Porque fisiologicamente você precisa retomar o seu ciclo a cada mês, a cada 28 dias. Nem todas as mulheres, como eu falei no começo, vão fechar 28 dias. Algumas vão com 30, outras vão com 31, com 35. Cada mulher apresenta ali o seu perfil de ciclo menstrual. Mas é importante saber que não exatamente a mulher precisa deixar de menstruar. Existem pacientes minhas que menstruam todos os meses, mas tem SOP, né? E tem outras que não menstruam, tem o cisto no ovário, mas não tem o aumento dos hormônios masculinos. Então, é muito criterioso, né? Realmente a gente tem que ter um olhar bem
bem assertivo para entender toda a questão bioquímica que envolve ali na mulher. E o ciclo menstrual, ele entra como um protagonista nessa história, porque é preciso sim avaliar como que essa mulher menstrua, se aumenta ou não ali o seu fluxo menstrual e quanto tempo, né, você fica ali procrastinando porque toma um anticoncepcional, não entende o seu ciclo, acha que tá sangrando e tá menstruando, mas não tá, gente? Quem toma anticoncepcional não menstrua porque não tem ovulação. O que acontece quando você toma um anticoncepcional é o aumento os meus hormônios ali sintéticos, né? Você tá tomando estrógeno e progesterona, geralmente as pílulas combinadas são estrógeno e progesterona. E aí o que acontece? Você inibe o FSH e o LH, porque tem muito estrogênio, né? Eles trabalham antagonicamente. Quanto mais FSH e LH, menos estrógeno. Então, se eu tenho mais estrógeno e mais progesterona, eu tenho menos FSH e LH. Então, esses que são os verdadeiros participantes ali da minha ovulação, da produção do óvulo, não é nem a produção, porque a gente já tem, da evolução do óvulo, né? Porque ele precisa amadurecer. A cada ciclo menstrual, a gente tem aí mais ou menos 400 mil células que participam da ovulação, né? Então, é muita coisa, muita célula participando para uma ser aceita e uma entrar lá no ciclo e essa única célula ovular. Por isso que muitas mulheres têm dificuldade de engravidar, gente. Não é nada ao acaso, não. Uma pergunta muito interessante que eu recebi esses dias foi o seguinte: a mulher que tem síndrome do ovário policístico, que tem menstruação irregular, ela corre o risco de engravidar? Sim, ocorre. Ela tem o risco de engravidar. Por quê? Porque existem dois tipos de sangramento. O sangramento que é com ovulação e o sangramento sem ovulação. E muitas vezes ocorre da mulher, né, não estar ovulando e por alguma supressão ali de hormônio, ela sangrar. Então, o endométrio vai, descama, né, que é o sangramento ali que acontece, ela descama e ela menstrua, mas ela não ovulou. Justamente por causa da sua condição. Então, ela já tem um desequilíbrio hormonal. Então, muitas vezes acontece dela sangrar e não estar ovulando. Então, a mulher precisa se reconhecer. É muito complexo. A mulher, então se eu tenho SOP, eu tenho que tomar anticoncepcional porque eu quero me proteger. A forma mais segura de você se proteger para não engravidar, caso seja esse seu caso, né? Porque na verdade a grande maioria das mulheres com síndrome do ovário policístico estão sonhando com a gravidez, mas caso seja o seu caso de não querer a gravidez, você precisa pensar em outros métodos mais naturais para não conceber o bebê, tá bom? Então existem a tabelinha, que não é tão segura, mas existe o método Billings, que é um método de você se autoconhecer através do muco vaginal. Toda mulher, todo mês, libera ali uma quantidade de muco e a cada etapa, esse muco ele tem um espessamento diferente. E aí você tem que estudar, tem que conversar com o seu médico certinho para poder ver qual é o melhor método para você. Mas existe o risco sim da mulher que tem síndrome do ovário policístico, que tem menstruação irregular, engravidar. Justamente por quê? Porque pode ser que um mês ela ovule e no outro mês ela não ovule. Pode ser que um ovário que esteja cheio de pólipos, esse não ovule, mas o outro ovula. Então, a cada mês eu uso um ovário, né? Então, cada mês vai sente de um lado, depois sente do outro. E a gente tem muito disso de... Por quê? Porque aquele folículozinho que amadureceu esse mês, que foi aquele que foi escolhido, né? Foi lá e foi escolhido para entrar no ciclo. Aquele ovário lá, aquele óvulo bem imaturo. Foi escolhido um. Desse aqui, ele tem 3 meses para frente para poder realmente entrar no ciclo menstrual. Então, existe todo um mecanismo por trás, né, de amadurecimento das células, que são as células nas etapas bem primárias dela. Mas aí eu não vou entrar nessa questão também, que é de fisiologia lá da embriologia, é muito, muito embriologia para vocês aqui, a gente não faz sentido para a gente conversar sobre isso. Então, por isso que é tão importante a mulher que quer engravidar, ela preparar o seu corpo, né? Ela se alimentar melhor, ela tomar suplementos adequados, vitaminas adequadas, porque essa célula que ela vai ovular, ela já está há 3 meses trabalhando. Ela já está há 3 meses ali, tentando entrar no ciclo, amadurecer e fazer com que essa célula seja a melhor, entendeu? É a que foi a selecionada para... Existem algumas teorias a respeito do porquê que essa
célula ela é selecionada, às vezes ela tem maiores receptores ali de FSH e por conta dessa capacidade de ter maior recepção de FSH, ela vai lá e agarra o FSH e entra no ciclo menstrual. Então, vejam que não é só sangrar, né? É muito simplista a gente pensar no ciclo menstrual apenas na menstruação, tá bom? E eu quero terminar, gente, explicando só o seguinte. Juliana, como que eu sei que eu tô ovulando? Como que eu sei que eu vou estar no meu período fértil, né? Como que eu vou saber se eu tô na TPM? Primeiro que você precisa entender o seu corpo, ouvir o seu corpo, e ele fala muito melhor quando você tá bem nutrido. Se você estiver mal nutrido, ele vai te dar respostas um pouco confusas, porque você pode estar numa situação já de inflamação crônica. No caso, se você já está com uma resistência à insulina aumentada, que é o caso da mulher da síndrome do ovário policístico, a grande maioria já tem. Tá muito acima do peso, que também é um perfil, né, da mulher com síndrome do ovário policístico. Algumas não estão, a grande maioria sim. Então imagine que você já está nessa condição de inflamação, já estou inflamada. Como que o meu corpo vai responder a qualquer estímulo que tenha de alteração hormonal? Você vai ter mais dificuldade de perceber. Mas como que começa a contagem? Você primeiro precisa começar a contar o seu ciclo menstrual. O dia 1, ele começa no dia que você menstrua, tá bom? Então, o dia 1 do ciclo é o dia que o sangue desceu, menstruei. Pronto, a partir desse dia eu vou começar a contar. Você vai contar 14, nos 7 primeiros dias, né, que é o período ali que você ainda está menstruando, e às vezes fica um resíduos saindo. Então, vamos dizer que você tenha 5 dias de menstruação. O primeiro dia você começa a contar o dia 1. No 5º dia, você vai começar... Finalizou a menstruação é quando o seu folículo vai começar a ser estimulado para sair, que é a fase folicular, que a gente chama. No 14º dia, você vai ovular. Então, se você tem que contar do 1 ao 14, você vai estar o quê? Fértil. Então, esse período que precede a sua fertilidade, né, os 4 dias antes daquele 14º dia, vamos contar que é o 10º dia, você começa a mudar o seu corpo, né? Você começa aí a ficar com os seios um pouco maiores, fica mais feliz, você fica com mais desejo para o sexo, você tem mais desejo para namorar. Por quê? Porque o seu corpo está se preparando, né, para o namoro, para você ali fecundar o seu óvulo. Então, no 14º dia, eu tenho a ovulação, ok? O ovócito vai lá, abriu a caixinha, o meu óvulo sai e ele está esperando o espermatozoide vir e fecundar, né? Então, esse é o dia máximo, assim, é o dia plus do seu momento de querer engravidar, é no 14º dia. Então, se você está tentando engravidar, conte do primeiro dia da menstruação até o 14º dia, que esse é o dia ideal para você manter relações, tá bom? O que você precisa perceber? Que os 4 dias anteriores você vai mudar o seu humor, você vai estar mais feliz, vai estar com a pele melhor. O humor é outro, né? Você está querendo mais carinho, você quer abraço, você quer... Então, nosso corpo responde. Por isso que é tão importante você estar bem de saúde para entender os sinais que o seu corpo dá. Quando você passou o 14º dia, não teve fecundação, o corpo entendeu, vixe, não tem bebê para guardar, o que eu vou fazer? Eu vou baixar ali FSH-LH, vou aumentar um pouco a progesterona para manter ali o endométrio, vai que, né, esse negócio ainda tem alguns dias para acontecer. Se tiver fecundação, o útero tá pronto, porque aumentei a progesterona, faz o que? Garante que o meu endométrio esteja espesso. Aumentou a progesterona, aumentou um pouco o estrogênio, não teve fecundação, não teve nidação. O que é a nidação? É quando o óvulo já fecundado sai lá da tuba uterina, cai no útero e se implanta no útero. Quando isso acontece, aí eu tenho a minha nidação, que é quando o bebê vai lá e crava no útero. Se isso não ocorre, aquela quantidade de sangue que preparou toda, ela vai começar a descamar. Aí é nesse momento que você começa a ficar chateada, fica irritada, fica zangada, quer matar alguém, né? Então, se realmente você tem uma mudança de humor mais... Porque aí o seu útero começa a contrair, você começa a sentir uma cólica. Às vezes, eu sinto muita dor nas costas, né? Eu não tenho cólica, mas eu sinto dor nas costas. E aí, todo esse desconforto é pra quê? Pra que você expulse aquele excesso de endométrio, né? De camada ali dentro do útero que entrou pra você menstruar.
e o ciclo começar novamente para preparar, para cumprir a missão para o qual o ciclo existe, que é o que eu falei no comecinho da live, que é o quê? Preparar um bebê. Chegar o bebê lá no útero e ele ser capaz de ficar ali durante 9 meses sendo formado de forma bem perfeitinha, do jeito que Deus preparou para nascer nesse mundo, né? Então, é preciso perceber sinais, as espinhas muitas vezes começam a aparecer, justamente porque eu vou diminuindo ali a progesterona, o estrogênio, aí não tem para onde ir, aí a pele fica um pouco mais oleosa, né? Eu aumento a produção natural de hormônio masculino e eu começo a ter as espinhas. No caso das mulheres com SOP, elas já têm esse aumento significativo dos hormônios masculinos, né? Então, a acne, a queda de cabelo, incomoda demais essa mulher, justamente porque ela não tem o ciclo menstrual regular. No caso de mulheres que menstruam sempre, ela vai perceber também essas alterações de humor, essas alterações na pele, no couro cabeludo. Então, é muito importante que você se conheça o seu ciclo, porque se você tem uma menstruação irregular, o seu corpo vai dar sinais. Bom, acho que eu tô ovulando, o ovário dói um pouquinho, né? Começa a doer um lado, você fica, acho que vou ovular. Então, é muito importante para você manter o seu tratamento em dia, entender que mesmo dentro da irregularidade menstrual, você pode estar ovulando. Então, observe os sinais, olha na calcinha, vê se vai sair o muco, vê se seu desejo por por namorar aumentou. Então, todos esses sinais, eles se apresentam para você. E caso você não tenha o desejo de engravidar aí, sendo portadora da síndrome do ovário policístico, precisa estar atenta. Por quê? Porque o anticoncepcional não é ideal para você, por uma questão de aumento aí na insulina, uma questão também de risco aumentado de você desenvolver ansiedade, depressão, ficar mais propensa a trombose, a doenças cardiovasculares, a aumento do peso, retenção de água. Então, não é interessante de maneira alguma que você inclua o anticoncepcional aí como parte do tratamento. Agora, se você conversou com seu ginecologista e faz parte aí do seu acompanhamento familiar que você tome um anticoncepcional, pense em fazer talvez aí um anticoncepcional de baixa dosagem, tá bom? Para que não traga tantos prejuízos à sua saúde, beleza? Pessoal, é muito técnico, né? Assim, a gente falar sobre ciclo menstrual, parece tão simples, mas envolve tantas questões que eu fiz questão de trazer isso aqui porque o seu tratamento ele fica muito mais fluido quando você se entende, quando você se conhece. Então, a minha proposta é essa, é de trazer esclarecimento, de trazer luz, de entender que sim, é um dos critérios, mas nem todas com SOP precisam necessariamente não menstruar de forma regular. Vocês entenderam, né? Isso. Então é isso, pessoal. Meu tempo chegou aqui, são 14h06. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, assim, ó, se eu pudesse, eu falaria muito mais, com muito mais detalhes, mas eu sei que fica difícil, né? A gente começar a falar vários termos muito técnicos. Mas eu espero que tenha ficado claro, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Aprenda a se conhecer, escute o seu corpo, né? Se olha no espelho, a barriga incha, tá, pessoal? Quando tá perto de menstruar, fica assim a barriga pontudinha, você fica mais inchadinha. Então, é muito mais fácil você se ler do que outra pessoa ler você. E muitas vezes a gente até fica mais fortalecida no sentido emocional, né? Porque as pessoas ao nosso redor ficam, ai, você tá muito chata, você tá muito estressada, e você não precisa responder ou ser chata. Você pode, poxa, eu tô no meu período mais sensível, conversa com as pessoas que estão ao seu redor, né? Diz, ó, eu tô naquele período que eu tô um pouco mais irritável, então, por favor, me ajuda. É o meu caso, então eu sempre peço ajuda aqui em casa. Eu digo, gente, ó, já tô pertinho de menstruar, então os meninos já sabem. Então, assim, é uma coisa que eles entenderam aqui na minha casa. Me respeitar nesse momento de dizer, tá, não vou perturbar tanto a mamãe agora, porque eu sei que ela tá sensível. Então eu choro, você chora com mais facilidade, né? Toda mulher é assim. Então, deixe o seu corpo se curar, deixe o seu corpo responder ao que você tem e deixe que o seu tratamento seja mais... Faça com que o seu tratamento seja mais eficiente quando você permite que o seu corpo responda a isso, né? Seja protagonista da sua história nesse sentido, de entender que você precisa de uma alimentação regular,
precisa de uma alimentação assertiva, precisa de um protocolo aí de dieta correto, né? Não é só, eu vou fazer aqui, preciso emagrecer, porque como eu falei no começo da live, uma das métricas é você tá com a insulina aumentada e você tá com o tecido adiposo aumentado. Então, tudo isso pode atrapalhar o teu ciclo menstrual. Então, pense nisso, né? Evita ficar só colocando culpa na TPM, colocando culpa na menstruação ou na falta de menstruação, mas faz a tua parte, se alimenta bem, faz atividade física, não espera o tempo passar e as coisas piorarem, ou não remedia isso apenas com anticoncepcional, porque existe uma forma certa de ser tratada, tá bom? Existe um caminho correto a seguir e eu espero que eu tenha trazido clareza para vocês aqui, para que vocês consigam melhorar o tratamento de vocês, tá bom? Uma boa tarde, uma boa quinta-feira para vocês. Segunda-feira eu vou estar aqui de novo, falando, não lembro o que é o tema, toda vida é assim, eu nunca lembro. Mas quero agradecer a todo mundo que participou. Beijo, Fabi, obrigada por ter ficado, espero que tenha ficado claro. Quem entrou agora também, a live vai ficar salva. Se você conhece alguma mulher que tem síndrome do ovário policístico, manda essa live para ela, que ainda dá tempo para assistir, vai ficar no feed. Então, vamos espalhar essa semente aí de informação para que mais pessoas conheçam o seu próprio corpo, o seu próprio ciclo menstrual e o que fazer, né? E como lidar com as questões quando há irregularidades, tá bom? Um cheiro para vocês e até segunda-feira.